melhorar o seu desempenho profissional? Como encontrar espaço no mercado de trabalho? Perguntas que muitas pessoas deixam para se fazer justamente nessa época do ano. Afinal, a hora é de planejamento para este ano que vem por aí. Bom, nós convidamos o professor aqui da UPF, Olivo Giotto, que é graduado e mestre em administração e que atua na área de gestão de pessoas. Professor Olivo, seja muito bem-vindo ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu. Nesse momento que as pessoas parecem estar um pouco mais propensas a planejarem o seu ano, quem sabe replanejarem a carreira, e tudo isso começa, professor, pelo autoconhecimento? Perfeito. A partir do momento que nós paramos e refletimos que contribuição nós podemos dar para o mundo, para a comunidade onde a gente está inserido, é o ponto inicial que nós temos para a projeção dessa nossa carreira, né? O que nos faz feliz, o que nos sentimos que fazemos bem. Realmente esse é o ponto de partida. Bom, a partir do momento que já eu consigo identificar aonde está o meu talento, aonde está o meu melhor, aquilo que eu gosto, tem uma segunda etapa, que é buscar a qualificação. Isso, a qualificação ela vai responder então esse chamado primeiro de onde eu me sinto feliz. E a qualificação hoje, especialmente, ela depende muito, no atual cenário que nós estamos, de uma capacidade permanente de estar aprendendo. A gente pode estudar, mas é fundamental que a gente aprenda. Pois é, mas a gente precisa entender então a diferença entre estudar e aprender, professor. Isso, o estudo ele está mais associado ao acúmulo de conhecimento. E a aprendizagem é transformar esse conhecimento em habilidade, em algo prático. Hoje, o que nós estamos precisando atualmente? Algumas características importantes, como por exemplo, capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, capacidade de trabalhar sob pressão, criatividade, entre outras habilidades em que hoje, tanto para se trabalhar dentro de uma organização ou como uma resposta para um empreendedorismo, por exemplo, as pessoas precisam desenvolver. Por isso que tem uma frase que diz que não importa necessariamente o que você sabe, o que importa mesmo é o que você faz com o que você sabe. É preciso colocar em prática todos esses conceitos estudados, todas essas teorias que se estuda quando se faz uma faculdade, por exemplo, professor. Perfeito. Hoje o mercado de trabalho ele está muito mais preocupado, muito mais interessado com aquilo do que a pessoa pode agregar nessa organização, nessa instituição. O certificado, ele acaba sendo um ponto de corte, um ponto de partida. Na década de 90, por exemplo, no início da década, fazíamos trabalho de recrutamento e seleção e encontrávamos candidatos com curso superior, a gente ficava encantado, né? No entanto, hoje o que a gente percebe? Quando a gente vai fazer recrutamento e seleção e a gente percebe que as pessoas não estão fazendo um curso de graduação, a gente se pergunta o porquê. Hoje a pergunta é o contrário. As empresas, no atual momento que se encontra de ajuste, de retomada, de controle de custo, de avaliação de desempenho, sem sombra de dúvida, elas precisam contar com mão de obra qualificada. Há pouco nós falamos aí do vestibular complementar, com inscrições abertas aqui pela UPF. Quem está na dúvida tem agora uma boa oportunidade para se inscrever. Você me falava, professor, de que há um estudo que prevê que em 2050 o trabalhador ele vai ter quantas profissões ou habilidades? Isso. Que projeção é essa? Pois é, esse assunto ele foi abordado no Rio de Janeiro, estivemos lá na convenção do Conselho Federal de Administração. E o tema ele foi abordado porque todo o encontro foi baseado nessa questão do trabalho. E existem pesquisas que apontam que em 2050 nós teremos em média 7 profissões. O que ocorre com o mundo? O mundo, através do aumento do advento da tecnologia e dos vários recursos que surgem, eles estão modificando algumas profissões. Então, a nossa capacidade de reaprender a cada instante ela se torna mais importante para poder se adaptar a esse novo cenário, cada vez mais dinâmico, cada vez mais turbulento. Bom, eu não posso perder a oportunidade aqui de comentar um pouquinho sobre a sua história, que tem muito a ver com a história que nós vamos contar já já. Você começou como empacotador de supermercados, Sim. Depois teve uma ascensão, em seguida repositor. Isso. E depois office boy. Isso. E hoje é mestre em administração, quer dizer, precisa focar no crescimento, na carreira, não existe o impossível.
basta muito estar empenhado com o que se quer. Foi muito importante, porque nesse meio eu tive uma influência muito legal de um professor aqui da universidade, né? Hoje aposentado, o professor Padre José. E ele sempre fornecia livros para a gente se informar, enfim, e acabamos optando por isso. Dentre todas essas ocupações, como desde empacotador de supermercado, repositor, que a gente se lembra na época da década de 80, tínhamos que repor a mercadoria e remarcar 3 vezes num único dia. Meu Deus. A inflação no final do mês chegava a 80%, né, e não tinha o código de barra. Quanto o office boy, mais tarde tivemos uma oportunidade muito importante de trabalhar numa empresa muito conceituada aqui de Passo Fundo, a empresa Graziotin S.A. Trabalhamos com recursos humanos e também com marketing ali, e tivemos a oportunidade de adquirir bastante conhecimento. Agora, a formação de administração no UPF, ela também suscitou mais curiosidade, que foi completada depois com especialização na área e com mestrado. E estamos planejando aí o doutorado. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar da história que nós vamos mostrar agora. Fica aqui com a gente assistindo, combinado, professor? Com todo prazer. Muito obrigada, um excelente 2016 para ti. Igualmente, para você e toda a equipe aqui da UPF TV. Obrigada.